Toda vez que ele vem aqui no estúdio, eu encontro com ele por aí, ele tá cada vez mais forte. Daqui a pouco ele não passa nessa porta aí, pô. Eu voto nele. Olha aí, ó. Senador, eu voto nele. E aí eu vou cravar aqui contigo, o Jorginho reelege. Por exemplo, como é que você define um petista? Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Estamos dando início a mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje o papo é direto com um dos deputados mais polêmicos de Santa Catarina, da Alesc, e ele tem propostas fortes e presença também aqui no nosso Vale do Itajaí. Hoje eu recebo o Gessé Lopes, PL de Santa Catarina. Deputado, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez ao estúdio do Valor Entrevista. Como eu sempre falo, como diz o ditado, né, o bom fio a casa torna. Exatamente. A tua vida está corrida, hein, deputado? Estou te vendo aí, sigo nas redes sociais, estava na Brasil Paralelo recentemente, tá bombando, hein? Então, a gente faz o trabalho de base, né, tem que fazer, a gente faz o trabalho de Alesc, Assembleia Legislativa. Tudo isso faz parte da conjuntura daquilo que nós temos que fazer. Mas eu sempre trato com muita prioridade aquele trabalho lá na Assembleia Legislativa, de fazer proposição, de defender nossas pautas, defender a direita. E é isso que é o meu foco principal. Mas lá são 2, 3 dias de trabalho, né? Então os outros dias a gente aproveita para fazer essas visitas, né? Porque as pessoas também gostam que a gente vá até as pessoas, seja com um amigo, seja com uma parceria política, seja para atender uma pessoa por questões técnicas e tudo que a gente pode fazer para se dispor. Aí nesse caminho a gente leva demandas para o gabinete para resolver, para atender, tem as questões das emendas, então tudo isso faz parte do nosso trabalho político. Aí chega na sexta-noite, eu desligo a chave, aí dou prioridade para minha família, sábado, domingo, aí segunda-feira a gente volta com tudo de novo. Começa tudo de novo. O motivo da tua visita aqui na cidade de Gaspar, acredito que tenha sido motivo financeiro, verba, tá trazendo verba? A gente já trouxe, a gente já contribui com o Gaspar, né, em várias oportunidades. Depois da eleição do ano passado, a gente fechou uma parceria com a vereadora Sandra, e aí, com isso, nossas responsabilidades com o município aumentou. Antes disso, a minha assessora, que hoje é assessora oficial, mas sempre foi uma assessora voluntária também, né? Já fazia com que nós viéssemos até a cidade, para prestigiar a cidade, os eleitores aqui. E agora só vai fortalecendo esse vínculo, né? O prefeito também, que é do nosso partido, sim. Isso vai fazendo com que a nossa presença aqui seja mais exigida, vamos dizer assim. E aí a gente acaba vindo para cá. E, logicamente, nós anunciamos aí já as 2 verbas que a gente mandou através da vereadora para a saúde e para o esporte, que deve ser pago agora no decorrer dos próximos meses pelo governo do estado. Sensacional. Pessoal, Gessé Lopes aqui no estúdio do Valor Entrevista. Eu já vou começar também, antes da gente ir para uma pauta bem... A nossa pauta ela está criada mediante a inteligência artificial e o que eu encontrei dentro do Instagram do deputado. Mas tem outras coisas que eu quero que você me explique e esclareça também. Por exemplo, como é que você define um petista? Burro. Tem o burro e tem o mal intencionado, né? O mal intencionado é aquele que tem o conhecimento ideológico, que ele entende que o Partido dos Trabalhadores é um pavimento para uma revolução socialista, né? Então ele entende que tudo isso que eles fazem, essa bagunça moral, essa bagunça econômica, tem como um objetivo final que vai além do que está acontecendo, além da democracia. Então eles entendem que tudo isso é necessário para chegar numa revolução socialista. Então esse é o mal intencionado, é o cara que sabe. E tem o burro, o mal informado, que acredita nas mentiras do PT, nas mentiras das coisas boas que eles dizem que vão fazer e das mentiras que eles contam enquanto estão no governo, contando mentiras, né? Então, eles terceirizam a culpa de toda coisa ruim para todo mundo e esse o burro acredita. Então, esses são os 2 tipos de perfis de petista, na minha opinião. E bolsonarista, qual a definição? Cara, em todos os ambientes tem as pessoas que são um pouquinho mais exaltadas e com menos condições de informação. Do lado do Bolsonaro também tem as pessoas que não sabem discutir de fato
questões técnicas e econômicas. Muitos gostam mais da figura do Bolsonaro. Só que esse tem um valor, ele tem um valor moral diferente do petista. Sim. Esse cara defende a família, ele defende a liberdade do jeito dele, mas para ele gostar do Bolsonaro, da figura, ele se identifica com a bandeira. Sim. Então esse cara tem mais credibilidade para mim, porque ele defende a família, ele é contra a droga, ele é a favor da liberdade, mesmo não sabendo defender isso tecnicamente ou num debate. Mas é aquilo ali que ele acredita, é aquilo ali que ele defende. Então esse cara tem, ainda que ele seja aquele... como é que eu vou te dizer? O turrão da direita, mas ele é um cara que pelo menos defende a mesma coisa que eu, né? Então dos dois lados tem todos os perfis de pessoas, né? Não fuge da nossa responsabilidade disso. Tem gente que acredita do nosso lado que o Lula está morto e o que o Lula que está lá é um Lula sósia, né? Eu digo, vamos parar de acreditar nessas coisas aí, que isso acaba queimando o nosso filme, né? Mas tem gente para tudo, né? Mas pelo menos são pessoas que acreditam nos mesmos valores que eu. Perfeito. Pessoal, deputado Gessé Lopes, aqui no estúdio do Valor Entrevista. Agora a gente entra numa pauta pensada exclusivamente para esclarecer a visão política do deputado. Sobre o projeto que propõe lista tríplice para diretores escolares, como isso ajuda a evitar a doutrinação ideológica nas escolas públicas? Isso aí foi um projeto que eu fiz antes da mudança que o governador Jorginho fez para as escolas. Foi uma ideia que eu tive de fazer com que as direções das escolas pudessem passar de alguma forma pelas mãos do governador. Porque dessa forma o governador tem um pouquinho mais, né, o governo tem um pouquinho mais de autonomia em escolher o perfil do diretor, porque o diretor é uma extensão da secretaria, que é uma extensão do governador do estado. Sim. Então não faz muito sentido tu ser governador e lá na escola tem um cara que pensa totalmente diferente do governo, né? Acaba te atrapalhando. Então, e como nós aqui no estado de Santa Catarina temos um perfil de não eleger esquerdista, eu acho que ainda que possa não ser um governador de direita como é o Jorginho futuramente, mas é alguém que sempre vai pender mais para esse lado. Então, para nós, é muito bom que o governo do estado possa ter alguma autonomia. Então, a ideia era não descartar, como é hoje, com eleições, porém, o governador tem a oportunidade de indicar um dos três primeiros, quem ele achar que tem um perfil mais parecido com o dele. Foi uma forma que eu achei. É um projeto de lei que está tramitando, mas não tinha ainda feito essa mudança que o governador fez na última, né? Então, o que o governador fez para ter essa autonomia? Se não bater 50% mais um dos eleitores, não fica valendo a eleição. Por quê? Eles identificaram que as eleições de escola é muita panelinha. Sim. E que poucos iam votar, as pessoas não participavam, a comunidade não participava muito. E aí o que ficou determinado? As escolas que não atingiam o mínimo para votação, essa eleição ela fica anulada e o governador pode indicar quem ele quiser, tendo participado da eleição ou não. Para mim, ficou excelente, porque são poucas as escolas que conseguem bater o quórum mínimo para fazer a validação. E aí ficou bom também, né? Ao ponto de talvez o meu projeto já não ser tão interessante. Porque depois que o governador mudou o formato, eu achei que desse caso ficou também bem viável. E aí nós temos aquela questão, mas e se a gente acabar com as eleições de diretor e simplesmente o governador indicar, que também era a minha proposta inicial, só que daí existe uma verba do governo federal que eles mandam para os estados que têm que exercem as eleições. Então eu não podia tirar a eleição. Entendi. E aí por isso que a gente fez a ideia da tríplice, porque aí tu não tira a eleição. Exato. Então continua valendo a eleição. Vamos falar agora de segurança pública, que é uma bandeira tua também, Gessé. Quais são os seus projetos em benefício deste tema? E uma pergunta mais pontual, você acredita que no futuro, se a gente não cuidar hoje, podemos virar um Rio de Janeiro? Olha, aqui em Santa Catarina nós temos uma peculiaridade que para chegar no Rio de Janeiro vai ser muito difícil.
Porque Rio de Janeiro é uma superlotação, é uma situação que se perdeu o controle e o Estado não tem mais como comportar a quantidade de gente para tentar mudar a situação dessas pessoas lá. Então já virou um caos que ninguém consegue mais. Então Santa Catarina está longe de acontecer o que acontece com aquelas favelas enormes que tem lá. Agora, não pode perder a mão, lógico, né? Mas eu acredito que apesar dos meus projetos de leis, de alguns, como essas questões aí que está sendo bastante divulgado das drogas, né? Da multa para as drogas, que é uma ferramenta que tu dá para os policiais poder trabalhar. Vamos falar depois. Eu acho que o que eu mais posso fazer por eles é a representatividade, né? Às vezes levar para o plenário uma situação específica onde os policiais estão sendo criticados pela mídia por uma ação policial que resultou na morte de um estudante. Aí tu vai ver o estudante é um traficante, envolvido com droga, com passagem na polícia. Então quando a gente vai lá, leva esse tema para debate e a gente mostra, isso eu estou representando a polícia que fez o seu trabalho e que está apanhando quieto porque eles não se manifestam. E aí eu pego isso e mostro, não, o estudante que a mídia está dizendo aqui é um traficante com essa ficha corrida aqui, ó. Então não tem nada de estudante aqui. Sim. Então a gente vai lá e faz essa quebra de narrativa. E isso é representar os caras, eles gostam muito. Sim. Quando eles fazem boas ações, a gente leva eles na Assembleia, faz moção de aplauso, faz um reconhecimento, eles gostam disso, né? Ganham um diplominha, isso dá uma valorizada, dá uma motivada. A gente representa eles nos pleitos de classe, né, na valorização, na dignidade. Então, eu acredito que o meu maior trabalho não é nem os projetos de lei, que eu não tenho muito o que fazer por eles neste aspecto, mas é mais a minha fala, a minha defesa, e quando vem projetos do governo relacionados à classe, que a gente se envolve bastante ali para que a coisa seja boa para eles, né? Perfeito. Pessoal, Gessé Lopes aqui no estúdio do Valor Entrevista e agora a gente vai falar de esportes. Tu pratica esportes? Bom, desde quando eu me conheço por gente. Desde criança. Toda vez que ele vem aqui no estúdio, eu encontro com ele por aí, ele tá cada vez mais forte. Daqui a pouco ele não passa nessa porta aí, pô. Graças a Deus. Já destinou verba pro esporte também, cara? Sim. Quando eu me elegi, eu não tinha bandeira da segurança pública, e isso veio ao natural depois que eu me elegi, né? Mas as minhas principais bandeiras, quando eu me elegi em 2018, era o esporte. E era a odontologia, que eram as duas áreas, né, que eu atuava. Eu sempre fui professor de jiu-jitsu, sou faixa preta de karatê, treinei muay thai, boxe. Eu sempre gostei de luta, né? Já competia, sempre pratiquei na sala de musculação, sempre gostei, né? Então, assim, eu pratico esporte a vida toda. E quando eu me elegi com essa bandeira, só que, de fato, não tem muito como projetos de lei a gente ajudar o esporte. A única forma que a gente tem de ajudar o esporte é através das verbas que a gente tem disponível. Daí a gente manda para um projeto social, manda para uma prefeitura aplicar no time do local. No jiu-jitsu tem também os projetos sociais. Tudo através desse projeto social que a gente consegue fomentar. Sim. Porque através de projeto de lei... Não precisa fazer uma defesa do esporte, porque todo mundo defende o esporte, todo mundo gosta do esporte, não existe sociedade gosta. O esporte não tem ideologia. Então, assim, é simples, é fácil. O que precisa é de investimento. Então, é isso que a gente procura fazer e a gente, logicamente, todo ano, nós temos inclusive, eu tenho associações que, inclusive, eu sou padrinho deles. Né? Eu digo assim, todo ano vou sustentando eles através das emendas, né? Então, a gente faz sim um trabalho junto às associações de esportes. Como é que tu tá de memória? Quantos votos tu fez na primeira eleição? Eu não sei exatamente, né? Peguei ainda, deputado. Foi 32.500 e pouco na primeira, e 53 ou 54. Quase dobrou, hein? 13. Esse eu não esqueço. 12 mais 1, porra. Bosta, né? O último não precisava ter votado, né? 12 mais 1. Ou aquele que não saiu de casa para votar, que ia votar em mim. Né? Exato. Podia ter ido. Me fala sobre o seu trabalho com a saúde e a inclusão social. Eu sei que tu também defende essas bandeiras, cara. A inclusão social eu defendo principalmente porque a esquerda se diz, né? Defensora da inclusão. A gente é defensora, a direita não. Isso é uma grande mentira. É que, na verdade, eles querem incluir um monte de porcaria, né? Inclusão de linguagem neutra, de banheiro neutro, de viadagem aqui, viadagem lá, putaria, droga. Esse é o tipo de inclusão que eles buscam. Eu gosto da inclusão verdadeira, aquelas que as pessoas realmente precisam, que é deficiente, autista,
a PAI, o pessoal da PAI. Então, essas instituições a gente ajuda. Tá? A gente tem a verba que a gente pode destinar para eles. Através de projeto de lei não tem muito o que fazer. Já fiz algumas coisas. Tem um projeto do lado, mas são pequenas coisas que contribuem, né? Que tem a identificação do autista lá para poder ir em filas prioritárias, coisinhas pequenas que contribuem. Mas na prática são pessoas que precisam do quê? De investimento, porque eles não precisam de uma defesa. Como eu falei, também é outra área que também não tem ideologia. Precisa de investimento. Então a gente pega nossos recursos e manda. Eu tenho casas de autistas que eu sou o padrinho também. Quando eu digo padrinho, porque todo ano eu tenho um compromisso com eles de mandar uma verba todo ano, né, destinada às nossas emendas. Então também faço esse trabalho junto com eles lá. E eu também no esporte, os deficientes. Eu tenho algumas áreas assim, que a gente... Esporte paralímpico, né? Bacana. Então, é que a gente faz os envios. Quanto é a verba de gabinete para destinação para essas causas? Aí são diferentes, né? Me explica isso aí, só para a gente... A verba de gabinete... É uma coisa. É uma coisa. A emenda parlamentar é outra coisa. A emenda parlamentar, ela é 1,6% da arrecadação do Estado. Sim. 1,6% é destinado para os deputados fazer indicação onde eles querem. Entendi. E aí isso é um valor que no último ano deu mais ou menos uns 13 milhões, 14 milhões. Sim. Com valores mínimos de 100 mil. Que tu pode, daí tu vai, uma instituição, uma obra, vai para coisas boas, né? Coisas sociais. Então o deputado ele tem, porque como ele está lá na base, essa é a justificativa. Como ele está lá na rua e tal, ele vê. Ele vê. Mas também isso não é a grande justificativa, ao meu ver, porque eu tenho minhas críticas, né? Eu acho que deputado, na prática, não deveria cuidar de orçamento, deveria cuidar de leis, né? E fiscalização. Mas já que está ali, entende-se que ele está lá na base e ele olha algumas demandas que acabam não chegando no governo do Estado. Isso é fato. E aí a gente faz essas destinações e é lógico que acaba isso virando muita política também, né? Sim. Em cima desse dinheiro. Ela é inevitável, porque tu pega um político e a ideia dele é destinar um valor, é lógico que vai virar política, né? Não tem como ser diferente. O que não é crime, né? Mas acaba virando política. E aí tem as verbas de gabinete. Sim. Que são uma verba que a gente tem uma cota, cada parlamentar tem um valor que pode ser utilizado para gasolina, para carro, para diária, para passagem, para aluguel, para todas essas coisas. Daí cada um tem o seu e, modéstia à parte, eu sou o que menos utilizo isso lá na Assembleia Legislativa. Então, da última vez que a gente conversou, a gente entrou nesse debate, nessa discussão também, mantém ainda a mão fechadinha. O dinheiro, tu deu uma frase naquela primeira entrevista comigo, eu não recordo ela, mas o dinheiro tem que ficar lá para o governo fazer as ações. Eu não consigo hoje, eu mudei um pouquinho a minha concepção de achar que eu sou o cara que estou fazendo o certo. Por quê? Quem define se eu estou fazendo o certo ou não é o eleitor. Se o eleitor está votando no gastador e ele acha que o cara tem que gastar, quem sou eu para dizer que não, o voto é dele? Né? Se o cara está fazendo o jeito dele e as pessoas gostam, beleza, eu tenho o meu jeito. Meu jeito é economizar, é não gastar e mostrar que dá para fazer, sem gastar tanto assim. Eu fiz a minha prestação de contas, eu não sei se o senhor viu ali, mas tem ali que eu faço uma diferença entre um gasto do PT, de um dos deputados do PT, e o meu. Em um ano ele gastou 500 mil e pouco. Nesse mesmo ano eu gastei 6 mil e pouco. A diferença é muito grande, né? E aí as pessoas estavam achando assim, mas por que tu não usa? Cara, eu não uso porque eu não preciso. O que eu posso usar ali de gasolina, de combustível, de carro, de diária, de passagem, para fazer eu otimizar o meu trabalho? Não tem nada, cara. Pois é. Se eu utilizar é só para luxo, só para eu ter mais dinheiro. É um melhor. Mas não é para eu produzir mais. Não vai acontecer. Isso não incomoda os outros deputados? Incomoda muito. Que é uma visão completamente... Incomoda muito, mas no começo incomodava mais. Agora eu já estou acostumado com essa minha ideia, com a minha presença nesse sentido. Mas no começo eu divulgava muito, falava muito e constrangia eles. Claro, tu conseguiu educar alguém? Não, porque cada um, cara, porque isso foi um compromisso meu. Sim. Né? E aquelas pessoas que estão lá, eles já estão, geralmente os mais velhos, né? Quem sofria muito com isso eram os meus colegas de partidos, meus correligionários, né? Principalmente no PSL, no primeiro mandato.
Porque, pô, eu fazia os diferentes de todos eles, né? Então eles ficavam uma saia justa. Mas os velhos políticos lá, aí, né, cara? É mesmo. Quem vota neles não tá nem aí se ele gasta, não gasta, né? Mas, uma pena, né? Mas eu posso te dizer que eu sou feliz fazendo isso, porque isso me dá uma credibilidade em um meio tão hostil, né? Que hoje em dia, para te ganhar credibilidade junto às pessoas sendo político é difícil, entendeu? Sim. Sempre tem aquele preconceito, tá lá para se beneficiar, tá lá é vagabundo, tá lá, sabe? E eu entendo esse preconceito das pessoas e a gente tenta quebrar esse paradigma. E essa forma de mostrar que eu poderia ter usado 500 mil reais de verba só para eu ter luxo, ao invés de dormir na casa do amigo meu que eu dormi ontem para hoje, para economizar, que a gente foi convidar, eu ia dormir num hotel 5 estrelas. É só para isso, mas onde eu ganharia no meu trabalho parlamentar fazendo isso, entende? Exato. Pessoal, o deputado Gessé Lopes, deputado estadual aqui por Santa Catarina, pelo PL, a gente vai fazer uma rápida parada, abastecer a xícara e já voltamos. Voltando para o segundo bloco de uma visita especial aqui do deputado Gessé Lopes, ele que é considerado por muitos um deputado polêmico, mas na verdade não é. Ele gosta da política certa, da política como tem que ser. Eu enviei para todos os deputados da Alesc o e-mail para virem aqui conosco. O deputado Gessé já está aqui. Segunda-feira agora a gente recebe também Marcos da Rosa e assim a gente vai trazendo as novidades dos nossos deputados e principalmente os deputados que atuam aqui pelo Vale Europeu. Você tem projetos que causam debates, cara. Um deles é esse aqui, ó. Projeto que proíbe músicas com apologia ao crime em escolas. Me explica sobre isso. É difícil um projeto que a gente protocola na Assembleia que vem da minha cabeça, assim, ó. Acordei e simplesmente tive aquela ideia. Geralmente ela vem de um apelo popular. Claro. Aconteceu alguma coisa, as pessoas estão reclamando de alguma coisa e em cima dessa reclamação, desse apelo, a gente bola alguma estratégia das armas que a gente tem disponível. E muitas delas, às vezes, através de um projeto de lei. Então, uma coisa que vinha incomodando muito as pessoas, até hoje incomoda, é esse trabalho de amoralidade que tem dentro das escolas. Com a vinda do governador Jorginho, que tem essa preocupação, com essa secretaria excelente que nós temos da educação do Estado hoje, que eu posso dizer que trabalham muito em cima dessa questão ideológica, hoje está muito bom o ambiente para nós aqui, né? Apesar da gente saber das dificuldades da escola pública, mas nesse critério está muito bom. Então a gente quase já não vê mais doutrinação, aquela coisa que tinha um pouco tempo atrás. E esse projeto ele veio em muito boa hora para carimbar esse nosso novo momento dentro das escolas. Ainda que tenha professor que deve fazer, né, mas assim está bem menos escancarado. E isso aí as pessoas estavam sempre, né, que acontecia de vazar um vídeo de uma professora incentivando com os alunos dança rebolando, funk falando de apologia à droga, a crime, a danças sexuais, né, sexualizando. As pessoas ficavam incrédulas, os pais, né, aquilo viralizava de uma forma que chamava a nossa atenção. Inclusive, eu fazia bastante divulgação de denúncias. Né? Aí chegou um momento, vamos fazer um projeto para proibir isso aqui. Né? Aí foi onde a gente criou, rodou muito bem. E em Santa Catarina isso é tão forte, que a própria esquerda teve que votar a favor. Tu vê? Até o PT votou a favor. Eles não conseguiram votar contra esse projeto. Então passou por unanimidade e graças a Deus já está sendo colocado em prática. E aí quem tem que fiscalizar é o diretor, e os professores. Se isso vier de incentivo do professor ou do diretor, em escolas estaduais eles vão ter que responder PAD, e em escolas particulares vão pagar de 1 a 10 salários mínimos. Entendi. Então essa é a multa para quem fazer esse incentivo. E se vier de alunos que for lá e botaram sem ninguém saber, tem que ter uma intervenção direta, rápida e objetiva, né, sem titubear, para que acabe logo com aquela brincadeira ali. E os pais podem denunciar, às vezes aconteceu, a escola não fez nada, não deu encaminhamento, a diretora está cobertando a professora, os pais podem entrar com uma denúncia
e fazer a abertura do inquérito. Pode procurar também, né? Pode procurar, só que preciso de prova, né? Não posso só assim, aconteceu, não. Tem uma música, tem aí um vídeo, uma... Cadê o fato? Porque senão fica difícil, né? Claro. Tem um outro projeto teu também que é para multar pessoas fumando maconha em locais públicos. Isso é outra coisa que incomoda as pessoas, né? Pois é, cara. É um saco, né? Porque além do cheiro ruim, é crime. É uma bosta. É crime, é uma bosta, exatamente. É crime, né? E aí tu constrange as pessoas, né? Pô, imagina. Então, quando tu constrange uma pessoa, tu já não pode ser feito, porque moralmente a gente é ensinado a não constranger as pessoas, a respeitar as pessoas. E infelizmente, grande parte dos meus projetos de lei, eu digo que eu estou legislando pelo óbvio, estou fazendo projetos que não precisaria ser projeto, que só por uma questão moral de educação tu já deveria respeitar. As pessoas estão fumando droga, usando droga, a luz aberta, a luz do dia, na frente de todo mundo, passa policial, eles não estão mais nem aí. É na beira da praia, na praça, é na rua, em qualquer lugar tem uns desgraçados fumando maconha, incomodando as pessoas. Tu tá com a tua família, aí tu vê os caras acendendo baseado ali, com aquele cheiro ruim, e as pessoas sabem que é droga, é maconha, é um negócio que é ilegal, é crime. Tu fica constrangido com aquela situação, né? E aí tu acaba até criando um receio da própria pessoa, tá? As pessoas não são traficantes, não são do mal, que vão fazer mal pra mim. De repente fica esse preconceito também. Pô, tu tá num ambiente... E que é desnecessário, a pessoa tem que passar por isso. Tu tá num ambiente, tu vê uma cena dessa, tu não sabe se de repente esse cara tá devendo o traficante. Será o ambiente é público, o cara vai puxar uma arma, vai dar um tiro. Você acaba sendo levado a sair daquele ambiente. Exatamente. E acho que ninguém deve passar por isso. Se tu quer usar a tua droga e a gente não tem como proibir ou mudar o entendimento do STF, que é uma bosta, né? Eu nunca vi tanto entendimento ruim daquela instituição. Inclusive, como eu sempre falo, a lei ela é vigente para te proibir, a polícia deveria pegar, prender e o cara ser preso 1 ano. Pagar multa, já tem a previsão na Constituição. Infelizmente, o STF deu um entendimento a estar descriminalizando. Por que eles fazem isso aí? Porque isso não passa na Câmara. Não consegue, não tem força para passar uma descriminalização de droga. Aí o STF vai lá e decide, porque ele inventou lá uma decisão e aí fica valendo. Infelizmente é isso que a gente está vivendo em vários aspectos, né? E aí a gente criou essa multa administrativa, que foi uma excelente ideia que a gente teve. Eu vi o governador falando sobre. Ele falou quando ele sancionou a minha lei, né? Mas a ideia foi minha, que eu peguei lá do Rio de Janeiro. Eu vi lá um vereador fazendo isso e aprovando lá na Câmara vocês fizeram lá, então nós vamos fazer aqui. Peguei a ideia, botei pro meu assessor, dá para fazer, a gente estudou, dá para fazer, a gente botou e a gente começou a divulgar. Tanto é que quando eu divulguei que eu protocolei esse projeto, alguns municípios como Itapema, algum vereador foi lá e fez. Olha aí. Também lá, e só que lá como é município a prova mais rápido, já estava valendo, estava em prática já antes do meu. Né? Então, totalmente viável. Passamos, o governador sancionou, divulgou, agora foi feita a regulamentação, divulgou de novo, então é o apelo popular em relação a isso, né, cara? Então, perfeito. E assim, aí vem aquela reclamação, né? Sempre fala, quer saber se o cara é maconheiro, ao receber essa informação, ele vai dizer assim, tá aí o cigarro e a bebida. Esse é o melhor argumento que o maconheiro tem para ser crítico ao projeto. Cara, quem hoje fuma cigarro, e quem fuma cigarro, ele sai do lugar, ele vai para longe, e não é crime. Tu vê uma pessoa fumando cigarro, tu não fica constrangido. O cheiro é horrível, mas geralmente ele mesmo já sai, tu não vê mais, né? Antigamente, né, fumar era bonito e era feio, né? Hoje é o contrário. Mas mesmo assim as pessoas estão respeitando, né? Elas estão saindo e são poucos que fumam. Então vamos fazer, e já tem lei, tá? Que proíbe lugar fechado, que não pode. E bebida, cara, 90% das pessoas que bebem socialmente, como é que vai proibir a bebida e o cara vai ali tomar uma cervejinha e vai para casa? Todo mundo aqui duvida se todo mundo aqui já não tomou, ficou viciado. É muito difícil de tu proibir um negócio que já é popular, entendeu? E aí eles vêm com esses argumentos, faz mal? Faz, tudo que é excesso faz mal.
Mas a droga, não. A droga, qualquer pouquinho já vai te fazer Uma muito mal. cervejinha é boa, né? Então, Tomei uma Heineken ontem, porra, geladinha. Aí o cara que é do bem, que vai ali, que toma, que, né, não se excede, que a grande esmagadora maioria das pessoas que bebe socialmente, como é que tu vai proibir o cara? Não dá. É totalmente discrepante a comparação que eles fazem. Perfeito. Duas coisas que não são ilícitas, né? Tanto a bebida quanto o cigarro. Exatamente. Aproveitar e mandar um abraço aí para os diretores da Heineken Brasil. Se quiserem patrocinar o Valor Entrevista, são 8 anos, mais de 1.000 entrevistas realizadas e 25 mil pessoas. Vale a pena, é investimento. É investimento. É um investimento poderoso. Agradecer também os nossos patrocinadores que acompanham o nosso trabalho. O que tem de novidade aí para o Vale Europeu nos próximos anos? E aí a gente vai para a nossa última pergunta. Cara, o que eu posso fazer de forma regional são as emendas, né, cara? Eu não tenho como legislar para uma região, né? Porque todas as nossas leis, as nossas propostas, elas são estaduais, né? Sim. E o que a gente põe, e geralmente o que eu levo para as cidades, eu faço, estou trazendo moral e credibilidade, estou aqui. Aí agora a demanda vocês entregam. Como a gente tem parceria aqui, tem assessoria, a gente tem a vereadora, sempre o meu compromisso ficou ainda maior. Então é verba, né, cara? É emenda parlamentar, é atender eles, é levar a demanda deles para o governo do estado para atender. Então está tudo relacionado a investimento, é isso que a gente vai poder proporcionar para Gaspar. Perfeito. São 86 mil pessoas te acompanhando ali no Instagram, um público grande, deputado. Orgânico. Orgânico. Eu nunca comprei um seguidor. Olha aí, ó. É tudo um monte de maluco que gosta de mim ali. Tu torce pra que time? Sou Criciúma. Criciúma. Sou sofredor. Porra, Criciúma. Assim, eu gosto do Flamengo, né? Mas eu não posso dizer que eu torço de coração. Ali é opção. Eu gosto, assisto e tal. Beleza. Mas esse coração, aquele que de sofrer, de ficar 3 dias ruim quando perde, é o Criciúma. Tua região, né? Deputado, ano que vem eleição. E aí, vai a reeleição, não vai a reeleição? Não, eu sou pré-candidato à reeleição. A reeleição. Estadual. E aí eu vou cravar aqui contigo. O Jorginho reelege? Cara, hoje tem uma pedra no caminho dele. É mesmo? Tem uma pedra no caminho dele. Peraí, que essa informação é... Vamos lá. É exclusivo. Isso é uma opinião minha, que é o João Rodrigues. É a única pessoa que tem Me explica por quê, porque estão me falando isso também. Eu vou explicar por quê. Na verdade é o seguinte, o João Rodrigues, ele tem um carisma diferenciado, assim, diferente, que as pessoas gostam da forma como ele fala, ele é carismático, ele sabe falar o que as pessoas querem ouvir. Entendi. Ele, como prefeito, fez muitas ações e o problema dele é que as pessoas gostam dele na forma orgânica, e o orgânico é desgraçado, cara. Isso aí pega de uma forma que se um vai falando, e quem defende organicamente, defende de coração, ele consegue, e a pessoa consegue passar isso pro outro, que passa pro outro, que passa pro outro, né? Então isso é perigoso. É perigoso. Mas ao mesmo tempo, o João Rodrigues vai ter a dificuldade de que o Jorginho não teve com Moisés, que foi pegar um vácuo que o Moisés deixou. O Jorginho não está deixando. O Jorginho, na questão ideológica, ele está perfeito. Tudo que ele pode fazer, está fazendo. Está ligado, está sempre ali com o Bolsonaro, ajudando o Bolsonaro, coisa que o Moisés não fez. Então o Jorginho entrou num vácuo que o Moisés deixou. Entendi. E o Jorginho não está deixando esse vácuo para o João Rodrigues. Então, o João Rodrigues não vai poder vir dizer que é o candidato da direita, porque nós já temos um candidato da direita. E o governador Jorginho está fazendo baita no trabalho. O Jorginho está entregando. Agora vai ser 2 anos de muita entrega, está fazendo as coisas. Acho que não agrada a todo mundo, mas eu acredito que vai agradar a maioria. Tem a máquina, tem o maior partido do Estado. Então, assim, eu acho que ele ganha a eleição, mesmo que o João Rodrigues venha. Mas o João vai ser uma pedra no sapato, é isso que eu acho. É o único que pode incomodar. Eu ainda acho que se o João fosse esperto, eu acho que ele não é burro, né? Vem pra perto. Cara, tem um senador, pode ser senador facilmente. Eu voto nele. Olha aí, ó. Senador, eu voto nele. São 2 votos, né? É nele e na Carol Detone, que é a minha candidata. E ele vai ser mesmo? Vai ser. E ela aí vai ganhar Senado e já fica um acordo com o Jorginho para ele ser o sucessor. E tem meu voto como governador. Estratégia. E aí mantém todo mundo na direita. Tá aí. Aí fica todo mundo feliz. E aí vai ter o apoio de todo mundo, aí tá garantido. Ao correr o risco de vir, vai incomodar, vai perder.
Não vai perder por muito, mas vai perder e vai ficar 2 anos sem nada, né? A gente sempre analisa o vídeo e traz o corte. Então, o corte para esse vídeo com o Gessé lá para o Instagram é exatamente essa análise que ele faz ali da campanha eleitoral de 2026. Gessé, pô, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Valor Entrevista. Tem algum recado final aí para deixar para a galera aqui do Vale? Não, então, quem não acompanha ainda, né? Gessé Lopes, acompanha lá o trabalho, se você se identificar. Tem bastante briga, palavrão para você se divertir e bastante projeto eficiente, né? Não é aquele projeto meia boca que tu aprova e não dá em nada, é tudo projeto que realmente, se aprovado, vai fazer a diferença lá na ponta. É isso que a gente prioriza, né? Tem um monte de gente com um monte de projeto lá, mas que é aprovado depois ninguém nem vê, nem sente, nem sabe, nem... Um monte de... Não é aquilo inútil, né? Então, os nossos projetos têm impacto. Por isso que dizem que eu sou polêmico. Não sou polêmico. É que o meu projeto, ele realmente gera debate, né? Resultado. E lá na ponta, se aprovado, ele tem um resultado, ele tem um efeito prático. Por isso que ele acaba sendo polêmico, né? Então, acompanha lá e, mais uma vez, te agradeço a honra de ser entrevistado aí por ti, que tá grandão, tu tens um talento muito bom para entrevista, para conduzir. Parabéns pelo trabalho. Gostou do estúdio novo? Tá excelente. Show de bola. Alexandra, obrigado. Alexandra está aqui também. Gente, Gessé Lopes, mais uma vez aqui no Valor Entrevista. Muito obrigado pela tua atenção. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui com o canal Valor Entrevista, trazendo informações dos nossos deputados estaduais. Show. Deixa o like, abraço. Tchau.